Olá, eu sou Renato Cruz. Estamos começando agora a terceira mesa redonda virtual Eficiência e Segurança na Nuvem. Nós vamos conversar hoje sobre temas como principais benefícios da migração para a nuvem, otimização de custos nas aplicações de nuvem, principais desafios no cenário de trabalho remoto, segurança e governança, gestão de serviços multi-cloud, modernização de aplicações, microserviços e DevOps, transformação em nuvem como estratégia de negócios e o impacto do novo coronavírus nas prioridades de TI para 2020. Está aqui comigo hoje o José Antônio Furtado, CIO corporativo da Nexa Resources. O executivo tem mais de 20 anos de experiência na área de TI. Atualmente, como eu disse, é CEO corporativo na Nexa Resources, do Grupo Votorantim. Sua carreira foi desenvolvida em grandes empresas como Radix, Grupo Libra, Usiminas, Vilares Metals e CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ele tem sólida experiência em transformação digital, implantação de plano diretor de TI e automação. Ele tem MBA em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, é mestre em produtividade e qualidade pela Escola Politécnica da USP e é engenheiro de produção pela UFSCar. Tudo bem, Furtado? Opa, Renato, tudo bem? Pô, legal, hein? Obrigado pela essa descrição. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje com a gente. Também está aqui conosco o Daniel Buono, ele é Head de TI da Cyrela. Ele está há 7 anos na companhia e tem mais de 15 anos de atuação no segmento, promovendo diversas transformações em infraestrutura, design de processos, gerenciamento de projetos e liderança em tecnologia da informação. Ao longo da sua trajetória profissional, também atuou como consultor para diversas empresas como Oi, Sabesp, Bung, Comgás, Eletropaulo, entre outras. Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, com MBA em Gestão e Finanças pela FGV. Tudo certo, Daniel? Tudo bem, Renato? Tudo bem, pessoal? Todos os participantes aí, uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí trocar algumas ideias aí com vocês. Boa tarde, eu que agradeço. Também está aqui conosco o Renato Guimarães, líder em arquitetura para soluções em nuvem da Microsoft América Latina. Ele tem mais de 20 anos de experiência trabalhando no setor de TI em empresas como Kraft Heinz, HP, B3 e Microsoft. Atualmente ele atua como líder de arquitetura de soluções em nuvem na Microsoft América Latina. Entre suas responsabilidades atuais está apoiar os parceiros estratégicos da Microsoft na transformação de seus negócios por meio do desenvolvimento de soluções e serviços em nuvem. E como especialista em segurança cibernética, tem apoiado clientes e parceiros da Microsoft na definição de estratégias de transformação digital e migração para a nuvem de maneira segura. Tudo certo, Renato? Obrigado, Renato. Obrigado a todos e a todos os participantes. Sim, tudo certo. E super contente aí pela oportunidade de participar da terceira ronda dessa iniciativa. Obrigado. Eu que agradeço, Renato. Está aqui conosco também o Maurício Catânio, presidente da Unisys Brasil e CFO da Unisys América Latina. Na Unisys, o Maurício apoia todas as áreas de negócio no fechamento de novos contratos e na aplicação das melhores práticas de governança corporativa. Ele tem mais de 25 anos de experiência adquirida em grandes empresas como Medial Saúde, Convergys, IMG Systems do Brasil e EDS Brasil. Ele integra
o conselho da Brascom e preside o comitê de ética da entidade. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu, tem diversos cursos em áreas de auditoria, gestão financeira, liderança e tecnologia da informação. Tudo bem, Maurício? Boa tarde, Renato. Boa tarde aos colegas aqui de painel e à audiência que nos assiste. Um prazer participar de mais essa rodada. Muito obrigado. Está aqui com a gente também o Guilherme Artuso, líder da prática de cloud para a América Latina da Unisys. Ele é responsável por executar a estratégia de crescimento da prática de cloud computing na América Latina, com enfoque na plataforma CloudForte. Tem mais de 20 anos de experiência e trabalhou em empresas diversas de consultoria e tecnologia como Oracle, BMC, Accenture, entre outras. Seu foco tem sido desenvolver projetos estratégicos, abrir novos mercados, implementar soluções em diferentes segmentos de indústria. Guilherme é graduado em Administração de Empresas pela FGV e possui MBA executivo pelo INSPER. Tudo certo, Guilherme? Tudo certo, Renato. Tudo bom com você? Obrigado a todos pela participação e esperamos ter um ótimo debate. Eu que agradeço. Então, antes de a gente começar aqui o debate, eu quero avisar as pessoas que estão acompanhando esta mesa redonda que elas podem enviar perguntas aqui pelo chat, que a gente vai responder, e também que no final dessa sessão elas vão ser convidadas a responder uma pesquisa, né? E também nós teremos algumas perguntas a serem respondidas durante a apresentação. Eu vou pedir agora que a Karine coloque a primeira delas. A Karine e o Marcos estão aqui também conectados nesse painel. Eles são da Unisys, estão ajudando a gente nessa operacionalização. Então, a primeira pergunta é: como estão as expectativas da sua organização em relação ao processo de transformação digital com cloud? Expectativas superadas, de acordo com as expectativas ou abaixo das expectativas? Então vamos começar a nossa conversa aqui. Eu peço que o Furtado da Nexa conte um pouco para a gente como que estão os projetos em cloud da empresa, como foi a caminhada até aqui e quais são os próximos passos de vocês. Legal, Renato. Obrigado, hein? Bom, primeiro eu gostaria só de contar um pouco quem é a empresa Nexa, né? Nexa é uma empresa que foi a junção de duas outras grandes mineradoras, né? A partir de outubro de 2017, a Nexa juntou a Votorantim Metais com a Milpo peruana, né? Se transformando na Nexa Resources. É uma mineradora de zinco, cobre e prata, né, que tem presença muito forte na América e no mundo todo. A gente tem aí como nosso foco estratégico crescimento e excelência operacional, né? Por que isso é importante, né? Porque na nossa estratégia de transformação digital, um dos pilares, né, fundamentais era como que a gente incorpora todas as vantagens e recursos que a cloud traria, né? Então, nesse sentido, a gente começou um projeto bastante audacioso, né, de entender como que estavam nossos servidores, como que estavam nossas condições de processamento, e foi um projeto bastante feliz. Inclusive, Renato, a Unisys participou muito fortemente desse projeto que eu vou contar para vocês, né? E a gente dividiu esse projeto em 3 blocos, né? Um primeiro bloco é onde a gente entendeu toda a nossa situação e a gente já trouxe quick wins ao longo do projeto, que já fomos migrando para a nuvem aqueles projetos, aqueles sistemas e aplicações que eram relativamente simples de irem para a aplicação.
Um segundo momento, a gente levou aplicações mais complexas, mas que ainda tinham uma certa facilidade. E a terceira fase foi a gente implementar todo um processo de governança, segurança e a questão de aplicações mais complexas e onde eu precisei alterar as aplicações. O resultado disso foi bem interessante. A gente não tinha focado numa redução de custo, mas eu preciso aqui falar uma ressalva, né? Nós trabalhamos numa mineradora, né? E mineradora é uma commodity, então custo é uma coisa super importante para a gente. A gente realmente se preocupa muito com custos. Mas o nosso foco fundamental era como que eu colocaria uma capacidade de processamento dentro da companhia capaz de contribuir decisivamente para a estratégia de crescimento, né? Tanto no ponto de vista de crescimento orgânico quanto inorgânico. No crescimento orgânico, nós temos vários investimentos em greenfields, em novas minas, né? E isso exige uma capacidade de resposta da TI muito grande, porque a empresa está crescendo e se eu não conseguir ter essa resposta, eu vou atrasar o crescimento da companhia. Então, a TI se adiantou a isso e fez esse projeto de cloud. Quanto a isso, a gente está hoje com 75% dos nossos servidores na nuvem. Ficaram aqueles servidores que realmente eu tenho alguma limitação até de infraestrutura, né? Porque as mineradoras as minas ficam em regiões distantes e eu não tenho a confiabilidade suficiente e tamanho de link suficiente para estar fazendo o processamento da operação na nuvem, né? A gente tem sistemas industriais sim na nuvem, mas são basicamente sistemas menos críticos e sistemas de backups ou sistemas de quality assurance. E trouxemos uma economia significativa, cerca de 40% do que nós gastávamos com servidores, a gente reduziu. Então, também conseguimos atuar no custo. Mas, para mim, o mais importante foi como que eu coloco dentro da empresa essa velocidade e essa flexibilidade de processamento. E uma coisa, um segundo item que amparar o crescimento, nós temos uma capacidade muito grande de inovação e de novos projetos, né? Então, nós temos projetos tanto nas operações quanto na nossa exploração mineral, que exigem capacidade de processamento elevada, né? E que com servidores a gente sempre fica mais limitado para isso, né? Porque o on-premise é fixo. Então, quando nós trouxemos a nuvem, eu consegui fazer essa gestão junto com a capacidade e a necessidade das áreas, aumentando a capacidade quando eles precisavam e reduzindo a capacidade quando não havia uso, né? E dentro da inovação, né? A gente tem um lema muito importante na inovação, que não é um lema exclusivo nosso, né? Quem faz inovação sabe disso, que é a gente fazer rápido, errar barato e corrigir e aprender com isso, né? É bem conhecido no mercado, mas a gente pratica isso de verdade. E a nuvem trouxe uma coisa muito legal para a inovação, porque rapidamente eu consigo colocar capacidade para poder inovar, e rapidamente eu consigo aprender com aquilo de uma forma rápida e barata, né? Então isso foi sensacional para a gente, tá? Acho que é isso, Renato. Assim, então, primeira entrada aí. Obrigado, Furtado. Karine, a gente tem o primeiro resultado aí da pesquisa. Vamos lá, então. Pergunta foi: como estão as expectativas da sua organização em relação ao processo de transformação digital com cloud? A maior parte respondeu de acordo com as expectativas. Em segundo lugar, expectativas superadas e, em último, aí, abaixo das expectativas. 73% responderam que a transformação digital em nuvem está de acordo com as expectativas. O Renato, se me permite, olhando esse gráfico, esse Sim. resultado, eu acho que antes do Covid, as respostas seriam do meio para baixo. No pós-Covid, né, 4 meses que nós estamos aí vivendo esse problema, né, mundial, as pessoas perceberam que aquelas empresas que investiram em cloud, que se prepararam no digital, que implementaram soluções em cloud, conseguiram se adaptar e se ajustar muito rapidamente nas empresas, né? Então, eu acho que essa resposta está muito enviesada com o momento do Covid.
Estou me arriscando aqui na estatística. O valor dos investimentos em nuvem, ele foi mais bem percebido num momento como esse, né? Sem dúvida. Isso acho que está de acordo com o que o Daniel contou um pouco para a gente antes desse webinar, né? Da experiência dele, né? De como essa preparação que sendo feita foi importante para esse momento, né? E também é um ponto que o Furtado destacou aí da inovação. Daniel, vocês têm uma fintech que foi criada na Cyrela com base em sistemas em nuvem também, né? Conta um pouco para a gente da experiência de vocês. Bom, pessoal, tudo bem? Vou fazer uma introduçãozinha rápida também da Cyrela, acho que todo mundo conhece, mas é importante a gente falar rapidinho, né? Então, acho que o Grupo Cyrela hoje já há quase 60 anos aí no mercado imobiliário, né? A gente tem aí a grande e difícil missão de transformar vidas, né? Entregar e encantar os clientes aí nos empreendimentos que a gente entrega. Hoje já são quase 200 mil famílias aí vivendo no empreendimento da Cyrela, e sempre foi uma empresa que teve realmente preocupação de estar um passo à frente, de inovar, né? Até pelo perfil do senhor Eli, o fundador, isso levou isso para os filhos e para o corpo diretivo da empresa de conseguir diversificar, né, os seus investimentos e até mesmo, né, no nosso core aí, que é a incorporação, o empreendimento imobiliário, de você trazer, né, novos aspectos, novos materiais, enfim. Isso sempre teve bastante no DNA, no nosso DNA da Cyrela, né? E dos últimos anos para cá, isso, né, inevitavelmente passa pela adoção aí da tecnologia em cloud. Acho que comentei um pouco aí no preview, aí a gente conversou um pouco, falei sobre o caso tanto do ponto de vista interno aí do trabalho, que foi a adoção aí do Office 365, né, da solução cloud aí para o compartilhamento de informações, comunicação, trabalho online. Era algo que estava, né, acho que no pipeline aí de muitas empresas, todo mundo estava já trabalhando, se não tinha migrado ainda, mas estava trabalhando aí com atualizações, né, para trabalhar com o pacote, né, Office em cloud. E a pandemia e toda a situação acabou, né, acelerando essa necessidade, e a gente já estava, né, por sorte, com o Go Live e o treinamento marcado do Teams e do pacote Office para o dia 17 de março. Foi o segundo dia de home office, praticamente. A gente, né, acabou sendo calhando aí, a gente já tinha definido esse Go Live lá no comecinho do ano, final do ano passado, e isso foi, né, a empresa, obviamente a gente teve aquela primeira semana ali, né, de estabilização do home office, mas com certeza a adoção do pacote Office ajudou muito a gente. Então, né, nesse sentido da nuvem, te dá a escalabilidade e a rapidez, né, a gente tinha lá 100, 200 usuários no Teams trabalhando, agora temos 3 mil quase pessoas, né, quase todos os colaboradores ali utilizando o Microsoft Teams para fazer, né, todas as reuniões, lives internas com corretores sobre os empreendimentos, né. Então, né, apesar a gente tem, né, alguns lançamentos tem já dentro desse período, né, tido o evento 100% online, e isso só, né, foi possível com a adoção da tecnologia mesmo. E sobre a Cashme, também essa, né, ela já nasceu, né, um pouco que o Furtado comentou sobre você ter os steps ali, né, de dividir o projeto em 3 etapas, você migrar, né, primeiro algumas aplicações que já estão mais simples, né, não requer tanto modificação de infraestrutura para você iniciar a jornada para a nuvem. Nesse sentido, a Cashme, como era uma empresa, né, uma fintech que estava nascendo, a startup, né, dentro da própria Cyrela, uma empresa do grupo, né, de empréstimo com imóvel em garantia, ela já nasceu 100% digital, né, ela já nasceu com esse objetivo, né, de você conseguir fazer um contrato de empréstimo de forma rápida, com digital. E então a solução, né, adotada também roda com base no Microsoft Dynamics, né, na nuvem, toda a simulação,
de proposta, o site, né, da Cash já está 100% hospedado em cloud, e também, né, foi uma boa experiência, né, para a gente continuar, né, como os próximos passos aí que você comentou, de continuar essa jornada para o grupo Cyrela também, onde a gente já tem algumas frentes, né, de trabalho de transformação digital com a adoção da solução em cloud, e a migração das nossas aplicações aí seria uma etapa seguinte, já com a gente tendo uma maturidade, um conhecimento sobre como trabalhar com cloud, quais são os desafios, né, quais são as dificuldades do dia a dia. A gente, né, falou um pouco também sobre mão de obra, né, especializada, enfim, e um pouco também sobre o que o Furtado comentou de aprender com os erros aí de forma rápida. Então a gente está aproveitando isso também, né, como insight para a gente continuar esse plano de transformação que já vinha sendo desenhado aí, foi só acelerado pela crise, né, pela pandemia. Obrigado, Daniel. Eu vou passar agora a palavra ao Renato Guimarães. Renato, na edição passada da mesa redonda, né, veio uma pergunta que acabou não sendo respondida porque ela veio já no final do painel, que é como a gente vê a questão da segurança, né, que existem vários incidentes relatados recentemente por problemas que aconteceram por problemas de configuração de serviço de nuvem. Como que você vê essa questão? Como fazer uma migração segura, uma implementação segura de serviços em nuvem? Excelente pergunta. Basicamente, quando a gente fala dessa migração da nuvem, o Furtado e o Daniel também falaram sobre esse ponto inicial da entender a situação atual. E uma das coisas que se busca, além dos objetivos de negócio, motivadores, com a estratégia de mover, é entender quais são os requisitos de segurança, quais são as regulações, quais são os parâmetros que a empresa tem usado no ambiente on-premise. Porque o fato de eu estar na nuvem, com certeza eu vou ser beneficiado por toda a segurança que, por exemplo, a Microsoft ela tem que garantir um nível de segurança e serviço no seu centro de dados, que é difícil eu conseguir implementar, mas só é necessário implementar esse nível, porque pela a escala do serviço que está ofertando, né? E um data center normal para chegar a esse nível é um pouco desafiador. Então, quando a gente entra na nuvem, a gente ganha esse benefício, com certeza. Agora, se eu entrar na nuvem, criar uma base de dados, né? E setar um usuário padrão e expor essa base de dados, né, para a internet, com certeza é um erro que eu poderia cometer também on-premise. Então, o que a gente tem feito hoje na nuvem, além de ter um framework que a gente ajuda a guiar, e uma das fases do framework é investir nessa parte de governança e segurança, saindo a segurança desde a parte de requisitos até a parte quando você está na migração e na inovação e modernização que a gente fala. E aí a gente complementa isso com ferramentas. Hoje, por exemplo, na nuvem a gente tem um serviço lá que se chama Azure Security Center, que ele tem uma parte de vulnerabilidade que a gente não cobra dos nossos clientes, ela é free para o cliente usar. E ele permite avaliar vários pontos de configuração, e aí onde a gente detecta desde problemas de atualizações que você não tem aplicado a uma máquina virtual, vulnerabilidade de configuração numa base de dados, vulnerabilidade de serviço em uma máquina Windows. Então, o serviço ajuda nesse trabalho proativo de detectar essas falhas de segurança, além da parte mais reativa de detectar ataques intencionais diretamente, né? Então, você consegue minimizar esse risco. Mas é um processo que a gente tem que trazer desde a parte de concepção, né, dos requisitos, e onde ele vai ter apoio por processo, por um framework, uma metodologia, capacitação dessa equipe, e a gente apoia isso com ferramentas, desde ferramentas de proteção, detecção, e na parte de resposta também, que isso aí se integra com nossa oferta de CIEM dentro da nuvem. Então, é uma estratégia, né? A gente não pode olhar só um ponto dessa questão da segurança na nuvem. Muito obrigado, Renato. Eu tenho uma pergunta para o Maurício, né? Maurício, até aproveitando aí a sua posição de CFO, né?
como viabilizar do ponto de vista aí financeiro, econômico, a migração para a nuvem? Como fazer esse projeto ficar de pé? De onde vem o dinheiro para fazer essa migração? Obrigado, excelente pergunta, Renato. Eu acho que tanto o Furtado quanto o Daniel fizeram nos seus comentários iniciais a referência à palavra que eu resumiria a resposta à sua pergunta. É planejamento. Então, é muito importante as empresas e aí entenderem que os seus CIOs têm um papel fundamental na sua estratégia de negócio. Então, a empresa que ainda não entendeu, e a gente ainda vê isso por aí, que o executivo de tecnologia, o seu líder de tecnologia, ele tem que estar sentado à mesa com os demais executivos, discutindo a estratégia e os objetivos de negócio de curto, médio e longo prazo, e levar isso em conta no seu planejamento de migração para a nuvem. Então, quando esse CIO ele tem a visão de onde o negócio vai e ele participa dessas discussões, é possível você montar esse projeto de acordo com a otimização do orçamento que você tem e principalmente alinhado com os objetivos. A gente raramente fala em projetos de tecnologia para incrementar os custos. A gente pode ter sim investimentos, e esses investimentos podem ser grandes investimentos no momento da tomada de decisão, porém no longo prazo, e inclusive como é o caso de empresas como a Nexa e a Cyrela, que são empresas que trabalham com projetos de longo prazo, não são resultados de curto prazo, esse modelo financeiro ele é muito fácil de se executar, ele para em pé muito facilmente, quando o CIO traz o tema tecnologia para as estratégias de negócio. Então, um exemplo que eu dou é considerar dentro do parque instalado, então as empresas que têm os seus próprios data centers ou que têm aí ou que tinham, né, as soluções instaladas on-premise e aí tiveram seus investimentos em aplicações e servidores, levar em conta a maturação e amortização desses softwares ou desses hardware que estão instalados ali. E você só faz a migração planejada e programada desses servidores ou aplicações à medida que você tem esses itens 100% amortizados ou depreciados. E por que isso precisa estar com 100% de aderência ao negócio? Porque nem sempre a maturação, a amortização de uma plataforma, ela está andando na mesma velocidade de maturação do negócio. Então, às vezes, decisões precisam ser tomadas. Mas em condições normais de temperatura e pressão, você consegue equalizar essa velocidade e casar a migração para a nuvem com a amortização. Dessa forma, você não faz investimentos adicionais. Esse foi o exemplo que nós usamos dentro de casa, Renato. Nós começamos o nosso projeto na Unisys de migração para a nuvem há 4 anos atrás, no finalzinho de 2016. E o que nós fizemos foi justamente olhar para toda a nossa infraestrutura de hardware e software instalado. Então, naquele momento, a gente tinha mais ou menos 13% das nossas aplicações e servidores na nuvem, e a gente pode ver isso do lado esquerdo do slide que está sendo projetado. E 2020, a gente pode dizer que hoje estamos a quase 100% disso. Então, ao longo de 4 anos, a gente levou em consideração a amortização, a utilização dessa infraestrutura, dessas aplicações, e só migramos para a nuvem à medida que elas se tornavam obsoletas. A decisão ela foi relativamente simples. Não faremos nenhum investimento em upgrades ou atualizações, à medida que esses itens demandem atualização ou upgrade, a gente vai fazer a migração para a nuvem. O importante é dizer que, no nosso caso, por decisão executiva, a gente não aumentou o orçamento de TI. Então, esse projeto ele foi um projeto transformador para a Unisys de fato. A gente não recebeu orçamento adicional para fazer isso, então ele precisava, desde o momento zero, se autofinanciar. Então, as economias geradas com determinados passos desse projeto precisariam financiar os passos futuros. Isso acabou dando certo. Eu estou simplificando uma estratégia aqui, mas 4 anos depois,
eu posso afirmar que essa foi uma estratégia bem desenhada e vencedora. Teve o engajamento de todo o nível executivo, então esse foi um projeto de que o nosso CEO global participou, não foi um tema tratado específica e exclusivamente pelo nosso CIO. Todo o comitê executivo global e as lideranças regionais participaram dessas discussões para que fossem levados em conta todos os pontos relevantes e particularidades do negócio. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que foi uma estratégia vencedora. E a gente usa, como eu costumo brincar, a gente prova do próprio veneno. Então, tudo que a gente fez ao longo dos últimos 4 anos são metodologias, ferramentas e soluções que a gente aplica quando os nossos clientes nos confiam projetos parecidos. Então, a gente ajuda nessas discussões de negócio, ajuda o cliente no seu planejamento, a gente dá as orientações usando as lições que nós aprendemos internamente, obviamente, em casos com outros clientes, e isso tem se mostrado adequado. Com isso, a gente consegue, fatalmente, ao final de um projeto, você alcança uma redução de custo, mas eu acho que o mais importante de uma jornada de transformação digital você tem ganhos de eficiência e produtividade que são bastante notáveis no decorrer do processo e principalmente, uma maturidade dos usuários, porque não é um processo que você faz de forma transparente, você precisa engajar toda a empresa e comunicar adequadamente o usuário que o que ele utilizava numa uma instalação que estava on-premise vai passar a ser utilizada na nuvem, é um workload diferente, então ele precisa se ambientar. E o que a gente costuma dizer é que é justamente a transição de um mundo digital, onde a tecnologia ela é disponível, para o mundo digitalizado. E aí, para concluir meus comentários, como ambos, Furtado e Daniel, comentaram, a pandemia acelerou esse negócio, o Renato também, a pandemia acelerou. Então, as empresas, algumas estavam muito bem preparadas, algumas minimamente preparadas, mas quando essa pandemia começou, todo mundo não teve outra alternativa senão migrar, né? Com todos os riscos que isso apresentou. Então, as coisas funcionaram, as empresas estão funcionando, alguns riscos adicionais foram corridos, mas eram necessários, porque não havia outra alternativa senão subir, né, para a nuvem. E agora eu acho, à medida que essas coisas se acalmam, é olhar para frente e dentro do ambiente de nuvem, entender como é que a gente pode trabalhar de forma ainda mais eficiente, de maneira mais orquestrada, com gerenciamento de workloads, as diferentes, se você usa nuvem pública, nuvem privada, multi-cloud, as diferentes instâncias, tomar a melhor decisão e ajustar daqui para frente. Então, como comentaram aqui anteriormente, a pandemia nos foi favorável nesse sentido, nos forçou a acelerar esses projetos e eu acho que nos posicionam de forma melhor para quando tudo isso passar, a gente vai olhar para a nuvem de uma forma diferente. Obrigado, Maurício. Antes de passar a palavra ao Guilherme, eu vou pedir para a Karine colocar a nossa segunda questão aqui para sabermos a posição de quem está acompanhando o webinar. A pergunta é: transformação da nuvem é uma questão do negócio e não é apenas da área de TI. Concordo ou discordo? Bom, então eu passo a palavra ao Guilherme e eu vou até aproveitar que tem uma pergunta da Renata Andrade, que é a seguinte: a tendência é de que todo data center seja migrado para a nuvem ou de acordo com a necessidade de alta disponibilidade, custo e benefício? O que você me diz, Guilherme? Não necessariamente é um único ponto, né? No fundo, aí até pegando o que o Furtado ele colocou bem, que a gente auxiliou nessa jornada, é muito mais assim, olha, eu vou ter que planejar e dizer, por exemplo, o que eu preciso para cada tipo de sistema ou para cada processo e como é que eu vou precisar sustentá-lo na ponta. Então, pensando um pouco em empresas como uma manufatura que alguns sistemas não podem parar jamais, porque funciona 24/7, tipicamente você tem que ter uma arquitetura que seja de alta disponibilidade para um cliente desse. Mas dentro desse mesmo cliente tem sistemas que não necessariamente eles vão requerer uma alta disponibilidade.
Pode ser que você possa fazer por exemplo, um disaster recovery, que você vai utilizar a nuvem inicialmente, ou eventualmente depois você pode fazer uma migração completa sem pensar muito em problemas que você vai ter com o sistema, porque ele não é absolutamente crítico. Mas aí o que eu diria é que não é uma solução única para todo mundo, né? Então, acho que o Daniel ele colocou bem as características da Cyrela são muito particulares deles, a forma de negócio, da mesma forma que o Furtado colocou, a Nexa também é muito particular. No nosso exemplo, né, próprio, que o Maurício estava citando, o nosso principal driver ali foi muito mais agilidade, como é que a gente ia atender as demandas de negócio, né? E um outro, claramente, foi a questão de custos, né? Então, quando você coloca na balança, né, a sua melhor estratégia de cloud, o que você vai colocar nela vai depender muito do momento que a empresa ela passa e da criticidade dos seus próprios processos para justificar uma migração ou algum outro tipo de estratégia, né? Acho que um outro ponto importante também é a questão de investimentos que já foram feitos. Então, tipicamente, a gente conversou com alguns clientes, né, que fizeram investimentos significativos, por exemplo, em data center, em infraestrutura, e é complicado você justificar, por exemplo, para quem liberou a verba para fazer isso, falar, olha, agora a gente vai jogar isso aqui fora, né? Então, é muito mais uma questão, olha, o quanto que, por exemplo, eu estou pronto para fazer isso. Então, acho que o Furtado deu um exemplo que eu achei bem interessante, né, de coisas que eram fáceis da gente passar para a nuvem, né, que eventualmente era fazer um próprio lift and shift, né. Então, claramente, você tem quick wins que você vai conseguir se pagar e tudo mais, né, mas nem sempre é o caso. Então, de repente, você acabou de fazer uma renovação, cara, vou jogar na nuvem o negócio que eu acabei de renovar, que eu ainda não depreciei, né, aí são decisões que variam conforme o momento da empresa como um todo. Obrigado, Guilherme. Vamos ver a resposta aí da segunda questão. Então, 93% das pessoas que estão acompanhando este painel concordam que a transformação em nuvem é uma questão de negócio e não somente da área de TI. Então, nós estamos recebendo perguntas aqui, né? Tem uma pergunta para o Furtado, que vem do Carlos Pereira. Furtado, você falou um pouco já dos 3 passos que vocês tomaram, né? Mas a pergunta é: qual é a melhor estratégia para definir e defender a migração para a nuvem? Furtado, Não te ouvi. Nós estamos escutando você. Aí. Opa, agora sim. Desculpa, pessoal. Desculpa a todos aí. Bom, vou tentar falar o que eu comecei falando. Primeiro, agradeço a pergunta do Carlos. Acho que ela é bastante oportuna e pertinente, né? Primeiro, eu penso o seguinte: para qualquer projeto de TI, de tecnologia, o fundamental, e aí atrelado à pesquisa que vocês lançaram, que também foi bem interessante, não só a nuvem, né? Tudo tem que estar atrelado ao negócio, né? A razão de ser da TI é como que eu aumento a eficiência do negócio, né? E não como eu implemento tecnologia. Quer dizer, um é fim e outro é meio, né? Então, o primeiro momento assim que eu penso numa estratégia de nuvem e como que eu mostro esse valor para a companhia, entenda a sua companhia, né? Então, você pode dividir, se a sua empresa é uma empresa mais conservadora, mais menos inovadora, né? Você talvez tenha que entrar por um caminho mais de custo, mais de eficiência, porque é o caminho que a sua empresa vai entender, né? Se no outro extremo, se a empresa é inovadora, mais aguerrida a novas tecnologias e tem essa cultura, aí você já possa trabalhar mais na transformação digital, nas questões mais pertinentes. Agora, o importante é que nós somos de tecnologia, então a gente tem que entender esse movimento, né? Tem que saber dessas tendências, para onde as coisas estão indo, né? Mas entender a cultura da empresa, entender a estratégia da empresa e adequar o nosso discurso a este momento da sua empresa
e sempre buscar assim, qual é a vantagem para a minha empresa dessa tecnologia. Então, assim, se eu não investir em nuvem nessa companhia, o que eu vou causar de problema no futuro? Né? O que eu estou deixando de agregar capacidade da minha companhia de gerar negócios no futuro? Né? Porque, às vezes, a decisão nossa não é uma decisão para hoje, é uma decisão para 4 anos, 5 anos. Quer dizer, a companhia vai precisar disto em algum momento. E se a companhia não estiver preparada para isso, eu estou atrasando a minha empresa, ou mesmo perdendo competitividade da minha empresa. Então, o papel nosso é ter essa clareza de tecnologia e para onde as tecnologias estão indo, entender os momentos da nossa empresa e conseguir dialogar isso com o negócio na linguagem que o negócio está absorvendo, né? Então, o caminho mais importante para mim é isso, né? Quando você fala especificamente da nuvem, eu acho que já foi mencionado aqui muito pelo Maurício, acho que veio bem oportuno, e a Nexa foi nessa linha também. A gente olhou isso com 4 anos, né? Então, a gente começou a não trocar servidores, a gente começou a renovar garantias, porque se você trocou seu parque de servidores agora, fica muito difícil você ir para a nuvem. O que você vai fazer com esse investimento? Eu acho que o Guilherme trouxe isso para a gente claramente. Então, também é um planejamento de 4 anos, né, que é mais ou menos a vida do seu servidor. Então, como está seu parque de servidores nesse momento? Você acabou de renovar? Então, cara, você acabou de renovar, o seu programa de nuvem vai ser daqui 4, 5 anos. Né? Porque você não vai jogar fora um investimento significativo da companhia. Né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas entenda a sua empresa, converse na linguagem dos seus executivos e busque valor para a companhia no seu momento. Muito obrigado, Furtado. Tem uma pergunta aqui também do Augusto César de Souza para o Daniel. Né? Ele fala o seguinte: o mercado imobiliário já está percebendo uma mudança de comportamento real causada pela pandemia, tipo reformas para fazerem um outro cômodo escritório em casa e mais a manada de pessoas do grande centro urbano se mudando para os arredores, condomínios próximos da grande São Paulo, por exemplo. Isso seria uma pergunta que tem mais a ver com economia e não tanto dados, mas isso tem impacto nos projetos futuros de TI? Como que você vê essa questão de mudança do consumidor por causa da pandemia, Daniel? Bem, boa, uma pergunta legal. Justamente, bem, acho que alinhando que o Furtado aí fez a explanação aí, acho que foi perfeito, né, na colocação dele. Acho que justamente a TI tem o papel de entender, né, o negócio e adotar a tecnologia em prol de oferecer maior eficiência, enfim. Obviamente que nesse caso, né, do modelo do que a gente está avaliando em termos de modelo de empreendimento, definição do produto, definição de localização, todas as conjunturas, né, que obviamente que é uma crise, né, momentânea, ela tende né, a passar, mas muito se fala sobre o novo normal, né? A gente está num momento que às vezes a gente vê algumas algumas tendências que isso pode mudar muito de acordo com cada cenário, né? Então a gente sempre teve, né, na verdade, uma tendência, né, de agrupamento, de localização, de proximidade, e agora com a pandemia acho que muito disso vai ser revisto. A tecnologia tem muito relacionado a coisas também que a gente já vinha trabalhando, porque é uma estratégia que é importante, independente da pandemia ou não, mas que né, é a questão de você tomar decisões com base em informação, com base em histórico. Então, né, acho que fazendo um link com o tema também aqui, né, ou seja, a gente conseguir trabalhar, por exemplo, com Big Data, com Analytics, com insights de localizações e tendências de crescimento, tendências de insights de consumo também, nesse contato com o consumidor, com o que está sendo demandado pelo consumidor. Acho que isso tem sim um papel aqui da tecnologia para poder, né, auxiliar as áreas de negócio em você conseguir, né, orientar a como, né, você processar todas essas informações
e montar modelos aí que te, né, deem segurança de falar, não, para essa localização aqui eu vou fazer um produto agora eu vou integrar o home office, eu vou, né, tal localização tem um potencial por conta, né, dessa descentralização que pode haver, enfim, então acho que muito está atrelado à estratégia do business, né, mas, né, a TI como suporte, como parceira mesmo estratégica, né, ela está junto, né, como o Maurício conversou, né, do CIO, da pessoa está junto discutindo a estratégia da companhia. Acho que a tecnologia passa, né, em como prover informação para tomar a melhor decisão. Putz, será que vale a pena então a gente começar a fazer todos os empreendimentos aqui com o home office agora por conta desse momento, mas será que isso se paga e tudo mais? É uma análise de viabilidade né, da área de produtos, da área de incorporação, mas com base em informações, com base em estatísticas e relatórios. Então, acho que, né, nosso papel é importante para a gente dar esse apoio na melhor tomada de decisão para o negócio. Então, acho que isso, com certeza, né, no nosso papel aqui, né, como tecnologia, prover esse apoio para as estratégias de decisão. Mas a gente vê, é um caminho, né? Mas a gente imagina que tem, assim, a gente ainda vai passar por uma transformação e depois, com o novo normal, acho que muita coisa vai ficar para frente, mas a gente ainda vai ter, ainda, pelo menos no nosso modelo de negócio, ainda tem muito a questão do contato, né, de você visitar um stand, de você ver, né, de você ter algum nível de contato físico, mas e do modelo mesmo da pessoa adquirir um imóvel, ainda querer uma localização próxima, num bairro, né, próximo. Algumas coisas acho que não vão ser tão radicais assim em termos de transformação, mas obviamente que a gente tem que estar de olho né, nos novos movimentos, e nada melhor do que informação, dados, né, estatística, benchmark, para poder apoiar a área de negócio nessa. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi aí, espero que sim. Obrigado, Daniel. O Maurício quer fazer um comentário a respeito desse tema também? Eu acho que sim. Ambos, a pergunta do Augusto e a resposta do Daniel, elas foram super relevantes e elas mostram o que a gente vem discutindo aqui. Como é que a tecnologia e a estratégia de migração para a nuvem precisam fazer parte das discussões, por mais simples que elas pareçam. Aqui a pergunta do Augusto foi justamente direcionada a uma mudança no planejamento de construção decorrente de uma potencial mudança num hábito de consumo de um comprador de um imóvel, que obriga empresas como a Cyrela a considerarem a disponibilidade de tecnologia quando desenvolvendo os seus projetos futuros. E aí eu agrego o ponto que, nesse mundo ideal, onde a Cyrela já desenvolveu esse produto, as pessoas já têm os seus home offices, já têm a disposição, a tecnologia para poder trabalhar de casa nesse possível novo normal, o que a gente precisa levar em conta é justamente tudo que a gente discutiu aqui. Então, como as empresas que empregam essas pessoas e que disponibilizam as suas aplicações para que essas pessoas trabalhem de casa, se estruturaram para permitir que isso vá acontecer. Não de forma somente operacional, ou seja, garantir que eles acessem e trabalhem de casa, mas também de forma segura. Então, colocar tudo na nuvem não é só abrir as portas e deixar tudo disponibilizado para as pessoas acessarem tudo e a qualquer hora. Precisa, sim, ser acessível ou serem acessíveis tudo e qualquer hora, a qualquer hora, mas de uma forma planejada e segura. Interessante, eu conecto com um dado super novo. Nós, da Unisys, realizamos uma pesquisa que a gente chama de Unisys Security Index. Além do Cloud Barometer, que o Guilherme já comentou e o Marcos postou o link aqui no chat, nós temos essa pesquisa que ela mostra justamente o grau de preocupação de quase 17 mil pessoas em 15 países com respeito ao que a gente está vivendo hoje. Então, a sensação de insegurança, e não somente insegurança cibernética, é insegurança, a percepção de segurança em várias áreas da vida, segurança pessoal, segurança na internet, segurança financeira e, obviamente, a segurança cibernética. E o resultado disso mostra que as pessoas estão cada vez mais preocupadas justamente com a questão financeira, se
as conexões que elas fazem na internet são de forma seguras, e não dá para falar em nuvem sem atrelar o tema segurança. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Então, empresas como a Cyrela têm esse grande desafio, não que eles serão provedores de tecnologia, mas eles precisam levar em conta a tecnologia no desenvolvimento de seus projetos e até, eventualmente, quando esse projeto for entregue lá na frente, já ter um pacote de soluções oferecidos ao seu consumidor, né? Que ajude e facilite a venda, porque o cara vai entender que, bom, esse é um empreendimento seguro, não só fisicamente, mas também de forma lógica, cibernética. São grandes oportunidades. Aproveitando, então, Maurício, essa citação que você fez da pesquisa, tenho uma pergunta do Gustavo Sartori, que ele fala assim: em um cenário cada vez mais acelerado de identificação e exploração de vulnerabilidades, considerando o contexto de Anywhere Office, como manter os parques, sejam corporativos ou sejam BYOD, atualizados e seguros, né? Como fica a segurança lá na ponta de quem está acessando esses sistemas em nuvem? Quem gostaria de comentar essa questão? Eu posso comentar um pouco? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Muito boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu estou vendo com mais frequência hoje dos clientes, dada essa urgência de exposição digital. Os clientes começaram a usar os dispositivos que basicamente não seguem, não pela urgência, ou seja, por não ter o acesso físico, não estão seguindo ainda aquele dispositivo padrão que a gente tinha dentro da rede, onde conseguia baixar políticas de forma, todas as políticas de segurança. Então, como a gente leva isso? Então, um ponto positivo que o Daniel comentou é quando a gente começa a usar uma plataforma como o Microsoft Teams, por exemplo, ou o Microsoft Office, abre o nosso mundo de conexão. Então, hoje eu conecto toda a minha parte de OneDrive, Teams via dispositivo móvel, meu celular pessoal. Desde da Microsoft, a gente pode usar celular pessoal sem problema. E também eu posso comprar meu Mac e conectar essa rede. O que é que a gente tem feito aqui como estratégia? Hoje o Windows 10, se você observar, ele já permite você... O Windows 10 tem o que a gente chama Windows como serviço. Então, existe uma estratégia de atualização que você vai ter atualizações recorrentes e o sistema operacional se encarrega de baixar as atualizações. O que a gente tem feito recomendado como parte dessa estratégia, ter uma solução de MDM, onde a solução permita você baixar políticas que, ora, são políticas um pouco mais restritivas ou políticas que se apliquem somente à aplicação que interessa proteger. Então, por exemplo, eu consigo hoje proteger aplicações como o Outlook ou o OneDrive, que é onde tem os dados corporativos, e não afetar a aplicação Netflix ou outra aplicação pessoal do usuário no dispositivo móvel. Então, com essa solução que é o Microsoft Intune, por exemplo, que a gente usa nessa estratégia, a gente consegue fazer a gestão do dispositivo móvel, um celular, ou um Windows 10, um laptop, e fazer com que essas políticas sejam baixadas de acordo com os perfis do usuário, né, e atualizações de configuração do Windows, por exemplo, de segurança, ou até mesmo políticas diretamente de proteção à aplicação. Então, essa é uma estratégia que tem sido vencedora nesse cenário atual. Agora, lógico, você também pode ter hoje investido em uma solução como o Security Center, o Configuration Manager da Microsoft, uma solução que te permite fazer essa gestão do on-premise. É muito importante que as duas soluções consigam falar, porque o dia que você voltar na empresa e se conectar na empresa, essas políticas que são baixadas via empresa, ora via nuvem, existe uma conciliação e não gera um conflito ou uma complexidade na gestão da segurança ou das políticas que você vai definir para a empresa. Ok? Obrigado, Renato. O Maurício também vai comentar essa questão, mas antes disso eu vou chamar a terceira pergunta aqui, as pessoas que estão acompanhando esta mesa redonda. Pergunta é: em sua empresa, como você imagina os investimentos em cloud num cenário pós-Covid? Os investimentos aumentarão, os investimentos se manterão estáveis, os investimentos diminuirão? Então, enquanto vocês respondem, eu passo a palavra ao Maurício para falar dessa questão da segurança na ponta lá do usuário. Obrigado, Renato. Excelente pergunta, Gustavo. E complementando o que o Renato colocou,
E aí, especificamente sobre o tema de Bring Your Own Device, acho que as empresas precisam prestar atenção nisso, porque a recomendação, por exemplo, quando as empresas fornecem o equipamento aos seus colaboradores, a recomendação é que não haja a mistura de utilização, né, entre uso pessoal e uso corporativo. Então, essa é a primeira recomendação. Mas no caso do Bring Your Own Device, é o equipamento da própria pessoa, então ela tem total direito de instalar os aplicativos que quiser ali. E nós, como empresas, aí falando das corporações, a gente precisa instalar, né, soluções que nos protejam, que protejam as empresas e as pessoas que utilizam seus equipamentos de potenciais ameaças e a gente fechar o máximo possível de vulnerabilidades. Então, existem soluções hoje no mercado, existem alternativas que fecham essas portas, né? A pessoa pode utilizar o seu equipamento, mesmo acessando as aplicações da empresa e qualquer outro site que seja de natureza pessoal, né? Qualquer utilização completa, é justamente o conceito que a empresa aplica de aceitar que as vulnerabilidades existem e a gente usa isso, na Unisys nós damos o nome disso de uma arquitetura Zero Trust, a gente acha que não há equipamento ou pessoa que estejam 100% protegidos, então a vulnerabilidade e a ameaça ela é presente a todo tempo e a gente trabalha para ajudar os nossos clientes a ter o máximo de proteção instalada nos seus equipamentos, sejam equipamentos corporativos ou equipamentos de propriedade do usuário. E esses mecanismos incluem algumas alternativas, algumas soluções, que é justamente a criação de comunidades de interesse, onde as pessoas com determinados níveis de acesso só acessam aplicações que lhes são importantes. Então, esse endereço IP, essa máquina, ela é protegida e impedida de acessar áreas que não tenham respeito ao trabalho daquela pessoa. Em cima disso, você tem conceitos de microsegmentação, os dados são tratados de forma isolada para aquela população, ainda que estejam numa nuvem compartilhada, questões de isolamento dinâmico de uma potencial invasão. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta, né? As pessoas trabalharão de qualquer lugar, como você bem colocou, o Anywhere Office, né? E isso faz todo sentido na nossa realidade do mundo de hoje. E o que as empresas, é um caminho sem volta. Então, as empresas precisam se proteger nesse sentido, independente do equipamento corporativo ou de propriedade do indivíduo, do colaborador, as soluções de segurança precisam estar instaladas ali. Não é somente acreditar que as aplicações de nuvem estão protegidas, porque estão. Normalmente, quando você define o seu provedor de serviços de nuvem, eles têm os seus protocolos e soluções de segurança instalados ali. Para a sua pergunta, a gente tem que proteger a ponta, né? O equipamento que está acessando essas aplicações. E aí, uma solução bem estruturada lá na ponta é indiferente se o equipamento é corporativo ou de propriedade do indivíduo. Obrigado, Maurício. A gente já está chegando quase ao final aqui desse painel. Karine, você tem a resposta dessa terceira pergunta? Então, a pergunta era, em sua empresa, como você imagina os investimentos em cloud num cenário pós-Covid? 45% os investimentos aumentarão, 40% os investimentos vão se manter estáveis, 15% os investimentos diminuirão. Então, vamos fazer uma última rodada aqui. Eu peço, então, rapidamente, para vocês contarem um pouco qual é a expectativa dos próximos meses, né? A gente está vivendo aí o relaxamento do isolamento social em muitos lugares. Como vocês veem os projetos de TI em geral e de nuvem em particular? Vou começar perguntando para o Furtado, mas tem mais uma pergunta para você, Furtado, que o Glênio Araújo falou que você citou a reflexão qual o impacto de não ter cloud para o negócio. Ele quer saber, no caso da Nexa, qual seria esse impacto nas iniciativas de inovação das áreas de negócio. Obrigado, Glênio. Na verdade, assim, seria uma mudança bastante fundamental. Se você não tivesse hoje cloud, as suas inovações estariam mais lentas,
né? A gente não conseguiria acelerar da forma com que a gente está acelerando, né? Nós temos um núcleo dentro da TI que a gente chama de User Experience, que nada mais é um núcleo de inovação, e a gente determinou esse nome de experiência do usuário, até porque a gente está criando uma comunidade dentro da Nexa, pensando em inovação, para resolver problemas reais. E paralelo com isso, a gente montou todo uma filosofia e uma metodologia de método ágil, né, para que a gente conseguisse acelerar a inovação, né? E o pilar cloud, ele é o centro de você dar condições de processamento rápido para as inovações. Eu acho que sem o cloud a gente teria muita dificuldade, né? Eu acho que essa é a questão mais relevante para mim, assim. E isso está sendo espalhado dentro da companhia, tá? Fala, Renato. E os próximos meses, como que você vê? Então, eu vejo, assim, primeiro o Covid, ele vem, além da questão triste do que é propriamente o Covid, ele é uma mudança de paradigma, né? Então, crenças, valores e de coisas que eu acreditava, né? Se alguém tinha dúvida que se as pessoas podiam trabalhar em home office, hoje já não tem mais. Se alguém tinha dúvida que eu preciso estar numa jornada de transformação digital e buscar novas tecnologias, hoje já não tem mais, né? Então ele quebra o paradigma. Na minha opinião, ele acelera um movimento que já vinha acontecendo, né? Eu diria que a gente vai aí dar um salto de 10, 15 anos para frente, se não tivéssemos uma infelicidade como essa do Covid, que é uma quebra mesmo, né? Uma mudança de paradigma e faz a gente pensar fora da caixa obrigatoriamente, né? Da noite para o dia, nós tivemos que colocar todos os nossos administrativos em casa e as operações tiveram que continuar. A vida teve que continuar, né? E aí não tinha que pensar se é legal ou não é legal, se vai ter produtividade ou não vai ter produtividade. Assim, é simples assim, ó, quer existir como negócio? Você vai operar remotamente. Na volta, o que nós temos pensado muito é como que a gente se usufrui dessa questão. Então, o que nós estamos tendo é o entendimento, né? Até o momento, que a gente vai criar um mix de coisas entre remoto e local, entre contratar pessoas que tecnicamente a gente sempre estava contratando pessoas nas nossas áreas administrativas, onde nosso prédio administrativo ficava, né? A pergunta é: preciso? Né? Eu preciso ter um cara, o meu escritório fica em São Paulo, eu preciso contratar um funcionário em São Paulo, né? No passado recente a resposta era óbvia, não, o cara tem que trabalhar aqui, ó, o prédio está aqui. Mas hoje, será que eu preciso contratar um administrativo em Minas, em Nova York, no Japão? Não é possível ter isso. Olha as possibilidades que estão se abrindo. Então, eu acho que esse momento desses próximos meses é muita tranquilidade, muita calma, mas é simplesmente pensar o seguinte, cara, quantas possibilidades eu abri nessa estrada, né? E aproveitar dela, né? E é isso, né? Acho que, Renato, obrigado aí pelo convite de vocês, eu adorei estar aí com vocês nesse bate-papo aí. Eu que agradeço, muito interessante, assim, acho que muito rica essa discussão. Passo a palavra então ao Daniel. Queria saber de você, Daniel, assim, como você vê os próximos meses, como ficam os projetos de tecnologia daqui para frente. Também, se você quiser falar um pouco dessa preparação da equipe, como o Furtado também destacou, né? Queria saber um pouco de como vocês trabalham isso na Cyrela. Legal, obrigado, Renato, por perguntar. Acho que até engraçado, a gente está num momento que todas as empresas estão passando exatamente as mesmas discussões e tem bastante um alinhamento aí do que o Furtado falou com o que a gente imagina para a Cyrela para os próximos meses em termos de, né, de negócio, de tecnologia, enfim, acho que tanto da gente de fato acelerar projetos que já estavam estruturados, né? A gente também tem um trabalho muito forte junto com a inovação. A gente também tem um departamento de inovação que está, né, junto, né, com a área de negócio e com TI, né, fazendo uma tríade aí, trabalhando com squads em vários projetos que estão relacionados a digital. Acho que já tinha vários começando e agora isso acelerou. Então a gente foi um trabalho muito forte que a gente fez com as áreas de negócio. A gente acelerou
tinha reunião praticamente todo dia, até depois do horário, com o engajamento de todo o corpo diretivo da empresa, né, falando sobre estratégia digital. Acho que foi super rico e daí nasceu vários, né, projetos aí para aproximar realmente, para a gente conseguir quebrar, né, esses paradigmas e aproximar o cliente, o colaborador, o corretor, todo esse ecossistema que é bem complexo na construção civil, a própria obra também, né, trazendo para um mais digital para o físico. E a gente sabe que, né, obviamente, como a gente também tem uma dependência grande no nosso setor do físico, da experiência presencial que eu comentei, a gente imagina que com a retomada, né, gradual aí né, das atividades, né, e o relaxamento ali das medidas de isolamento, a gente vai ter realmente um mix, né, uma estratégia baseada no mix, tanto para o negócio, né, para o cliente, mas muito do que a gente vai desenvolver para, né, acelerar processos, evitar que o cliente tenha que estar presencialmente aqui, trocar documentos de forma online, rodar uma simulação, uma proposta online, fazer um tour virtual e de repente ele ter a opção de ir até o stand ou não, e se ele for ao stand, ele pode ter por que não, uma experiência de uma realidade mista, alguma coisa que seja, né, que ele consiga visualizar ali no stand, mas ver as modificações num apartamento que ele gostaria de fazer de uma forma digital. São várias as possibilidades e obviamente que a nuvem é crucial nesse sentido, pensando em termos de velocidade, volume, né, de dados, né, e acho e aí ele fazendo o link com o que você falou, a capacitação, eu acho que é um ponto, né, chave que a gente, né, tá tendo que também fazer de forma acelerada ali, né, a gente já tinha alguma experiência com o projeto da Cashme, mas estamos acelerando agora, né, a questão, né, de participação de treinamentos com vários. Essa fase também foi uma fase que foi muito rica em webinars, em treinamentos, em cursos que foram disponibilizados aí. O pessoal da equipe de infraestrutura, né, não teve como, né, não teve que participar, estar atualizado sobre as possibilidades, como trabalhar com essas novas tecnologias para a gente poder dar o apoio e fazer esses projetos se concretizarem aí, né, da forma que a gente espera. Então, a gente imagina os próximos meses. A gente está, né, super animado aí com o papel da TI, o destaque que a TI tem agora, né, que uma das perguntas foi qual a melhor estratégia e argumentos ali para você defender a nuvem. Acho que a pandemia ali foi melhor do que qualquer argumento aí para poder quebrar esse paradigma, né? Então, acho que, com certeza, muitas das coisas que a gente está acelerando agora são coisas que vão ficar aí para frente. E a política de home office também, né, o Furtado comentou, acho que é algo que também todas as empresas vão estudar e novas formas de se trabalhar. Obrigado também pelo convite de novo. Eu que agradeço, Daniel. E essas informações que vocês trouxeram, acho que meio também que respondem uma pergunta que tinha ficado da edição passada do webinar, que era o seguinte: com essa migração mais acelerada para a nuvem, a grande diferença competitiva passa a ser a equipe, as pessoas, a capacidade das pessoas trabalharem com a tecnologia. Então eu passo aqui a palavra ao Renato para ele dar a visão dele do que deve acontecer aí nos próximos meses. Eu acho que primeiro, parabéns ao Furtado e ao Daniel pela excelente transformação que vem fazendo nas empresas, na Nexa e na Cyrela. Muito bom. Bom, o que eu vejo? Esse é um ponto muito positivo da nuvem, é que a partir do momento que eu tiro toda aquela sobrecarga administrativa, complexidade tecnológica, e eu vou abrir toda a oportunidade para a equipe de TI, na verdade, focar no que realmente, onde eles fazem aquela diferença, onde eles colocam aquele diferencial, o talento deles, e aí vem essa necessidade realmente de conhecer toda a tecnologia e entender como somar isso ao negócio. E aí eu acho que essa conversa da aproximação que a gente sempre fala da TI com o negócio, está sempre alinhado com o que o negócio quer fazer,
acho que vai ser uma conexão perfeita. Eu tenho um recurso, tenho agilidade, tenho tecnologia, tenho escala. Agora, como eu conectar isso com ideias e acelerar essa inovação? No que a gente vê para frente, então eu vou falar para vocês o que, é que a gente está vendo com a Microsoft. Ontem a Microsoft, visando todo esse novo mundo, o que, é que a Microsoft lançou ontem? Um compromisso de ajudar 25 milhões de pessoas no mundo a se capacitar nessas novas tecnologias, nesse novo mundo que a gente chama. Então, lançou um compromisso de unificar, de entender através de dados a necessidade de novos skills que as pessoas vão necessitar para as novas oportunidades de trabalho, somando 3 plataformas como LinkedIn, Microsoft Learning, GitHub, ofertar conteúdos de treinamento grátis para essas pessoas e ajudar com que essas pessoas consigam se conectar de forma mais rápida e fácil com as empresas que estão ofertando trabalho, ao mesmo tempo as empresas que estão buscando gente talentosa no mercado. Então, esse é um compromisso grande, onde nessa estratégia a gente quer ajudar, com certeza, a capacitar cada vez mais nossos clientes, né, a ajudar as áreas de tecnologia, e em paralelo a gente está fazendo um trabalho muito forte, que é a organização de parceiros que eu trabalho, onde a gente está investindo muito pesado, onde a gente tem iniciativas específicas de ajudando nessa transformação. O parceiro também necessita transformar seu negócio nesse mundo nuvem, e a gente está investindo muito forte nessa capacitação. Então, por exemplo, o fato de estar alinhado aqui com a Unity nessa conversa é parte de estratégia, com parceiro estratégico que a gente vem trabalhando. Então, e o mundo, como a gente tem a gente já se acostumou faz tempo com o mundo remoto, né, com esse trabalho, a questão do home office já faz muito tempo que existe na Microsoft, agora só reforçou ainda mais. Então, e a equipe regional que a gente trabalha hoje permite esse mundo que eu já vivia, né? Reuniões remotas, tal, integração, trabalho documentos de forma colaborativa. Então, é um mundo que já estava vivendo. Obrigado, Renato. Vou passar a palavra ao Guilherme. Guilherme, além de você comentar como você vê os próximos meses, eu acho que, se você quiser, seria legal você também fazer uma comparação com o que o pessoal respondeu nas nossas enquetes, com as pesquisas da Unis e também com tudo que foi discutido aqui. Como você compara aí com os dados que vocês levantaram nas pesquisas? Eu acho que ficou bem em linha com a nossa amostra, né? Então, por exemplo, aqui no nosso colocaram que 70% estaria de acordo com a expectativa e 23% estaria com a expectativa superada, né? Então, quando a gente olhou, se a gente for somar os dois aqui, daria mais ou menos 96%. Então, na nossa amostra ficou 85%, né? Então, vamos dizer assim, que de fato o benefício da nuvem ele tem sido bastante interessante. Aí, quando eu analiso, por exemplo, a questão aí daquilo que vem como próximos passos, eu imagino, existem alguns clientes que, eventualmente, muito raros, que não estavam olhando, por exemplo, a nuvem como uma estratégia de negócio, que aqui deu praticamente 90%, e a gente vê que é um fator importante. Esse tipo de cliente ele está olhando agora para fazer isso. Aí eu pego até o nosso exemplo próprio, né? O fato da gente ter colocado os nossos sistemas na nuvem facilitou muito a nossa transição para esse modelo mais remoto. Então, quem eventualmente não estava vivenciando isso, me parece que eles vão ter que tomar uma decisão urgente, que é de não passar novamente por uma situação como essa, onde você fica praticamente inoperável por tanto tempo, né? E aí a gente enxerga alguns outros clientes que já estão nessa jornada há algum tempo, né? De forma mais adiantada ou eventualmente aí mais avançada, mas o que a gente tem visto muito vão ter investimentos na questão de governança. Então, como é que você faz para operar no mundo cloud, muitas vezes não só cloud, mas também híbrido? Como é que você faz para funcionar, por exemplo, num ambiente onde ele é muito mais DevOps do que o que a gente está mais acostumado no tradicional? Então, quando isso acontece, os departamentos agora de tecnologia de negócio, eles estão nessa definição de modelos mais ágeis, como é que eles vão ter que operar, só que quando isso ele virar uma coisa mais maciça, você vai ter que organizar um pouco mais a sua casa. E como você vai operar, eu imagino que seja uma questão que tem sido bastante levantada pelos nossos clientes, como é que eu faço para operar de uma forma mais simples, ou que pelo menos eu consiga ter controle daquilo que está ocorrendo. Isso, obviamente, engata uma conversa de segurança. Quando você define a governança,
a segurança ela vai estar embutida dentro dessa discussão. E acho que aí o Daniel, né, e o próprio Renato, eles passaram isso muito forte, né, que é a questão de análise avançada de dados. Então, tipicamente, você não tem mais restrições com volumes de informação. Você pode colocar muito mais coisas hoje em dia no ambiente em nuvem, e à medida que você consegue utilizar muito mais informação, você vai poder ter mais insights para o seu negócio. Então, o investimento nessa estrutura analítica me parece ser muito claro que já está ocorrendo, até para você poder fazer automação, utilizar inteligência artificial, que passam por isso também. Essa é a minha contribuição, e muito obrigado a todos pela participação, e obrigado por ter me convidado também, Renato. Obrigado, Guilherme. Então, Maurício, aí as suas visões aí finais, né, de próximos passos, próximos meses em relação a projetos TI em geral e em nuvem em particular. Nada fácil ficar por último, né? Depois de tantos comentários brilhantes aí desses profissionais de alto calibre. Obrigado, Furtado, Daniel, Renato e Guilherme. Acho que as contribuições aí de vocês foram espetaculares. O que eu agregaria, e todos eles consideraram pontos muito relevantes em cada um dos comentários, eu agregaria o componente humano, né? Eu acho que a gente está vivendo essa questão da pandemia, ela deixou muito evidente que a tecnologia é o grande viabilizador de um mundo digital e conectado. Todas as empresas fizeram as suas conexões de forma mais ou menos rápida, mais ou menos agressiva, mais ou menos sofisticada, mas todo mundo está conectado. E eu acho que o grande desafio das empresas daqui para frente vai ser um que eu comentei um pouco antes aqui, se adaptar a esse novo modelo. Eu acho que trabalhar em nuvem não é mais uma opção. Então, todo mundo vai ter, mais cedo ou mais tarde vai chegar, né? Aí a decisão é de como fazer isso. E aí podem contar com empresas como a Unisys, como a Microsoft. A gente, como o Renato comentou, nós somos parceiros, né, em oferecer soluções e apoio para as empresas que querem falar sobre as suas migrações em nuvem. Então, essa é a primeira dica também. Contem com parceiros confiáveis, parceiros que entendam os seus mercados, que sejam empresas que evoluíram de uma tecnologia tradicional para soluções em nuvem, então empresas que conhecem os dois lados dessa moeda, né, ou trabalhar on-premise ou trabalhar em nuvem de forma eficiente, produtiva e segura. E aí o segundo ponto é justamente o componente humano. Eu acho que num mundo tão conectado, um mundo tão digital, o desafio é a gente trazer o ser humano para trabalhar de uma forma digitalizada, fazer bom uso dessa tecnologia e que a gente nunca esqueça de considerar o efeito humano em tudo que a gente faz. E o exemplo foi a pergunta feita ao Daniel. Como é que a gente considera o ser humano no meio de tudo isso? Os projetos residenciais do futuro da Cyrela vão incorporar que tipo de tecnologia? E essa é uma pergunta que a gente pode extrapolar para todos os tipos de negócio, né? Então, as empresas pensando no seu consumidor final, que na verdade são pessoas, e nós como provedores de soluções de tecnologia, pensarmos nas nossas pessoas que vão desenvolver e ter essas ideias das novas soluções para esse mundo digital e conectado que a gente vive a cada dia. Então, eu acho que a gente vai ter dias muito interessantes pela frente. Inovação vai ser cada vez mais necessária e cada vez mais rápida. E a inovação vem do ser humano. Se não for assim, a gente vai estar vivendo, para quem é fã de cinema, eu sou grande fã da série do Exterminador do Futuro, alguns vão lembrar aqui. Se a gente não tiver o ser humano aqui, a gente está vivendo um mundo onde a Skynet domina. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer a tecnologia com os humanos dominando. E é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente representa as empresas, a Unisys, a Microsoft. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu desse bate-papo aqui. Eu aprendi bastante com essas feras e espero que a gente possa fazer outros bate-papos. Obrigado, Renato, pela facilitação aqui, a moderação. Foi um grande prazer e um aprendizado para mim. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Maurício. Agradeço mais uma vez também ao Furtado, ao Daniel, ao Renato e ao Guilherme. Agradeço a você que acompanhou esse webinar. Lembro de responder ao questionário na saída deste evento.
Muito obrigado de novo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.